saudação é na graça e na paz de Cristo Jesus. Que o Senhor derrame sua bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. Quero compartilhar com você a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, o verso 1 e verso 2 do capítulo 1 de Daniel está escrito assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Que o Senhor nos ilumine, nos dê a graça de compreendermos a sua palavra para a nossa completa edificação. Dileto ouvinte, irmão, amigo, eu gostaria de meditar com você sobre o seguinte tema: Babilônia, a vara da correção de Deus para com Judá. Vou repetir: a Babilônia, vara de correção para Judá. O que acontece nesse cenário, texto bíblico que nós podemos observar, é que nós temos dois cenários que muito nos chamam a atenção. O primeiro é o cenário político daquela época. Judá tinha como rei a Jeoaquim. Jeoaquim não era um homem temente a Deus, não era um homem que respeitava as orientações do Senhor. Ele era um homem mau, que prevaleceu com a maldade no seu coração, fazendo exatamente aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Entre muitas das suas ações perversas, houve um momento em que Jeoaquim ouviu falar que o profeta Jeremias havia escrito um livro e que este livro era a palavra de Deus orientando o seu povo aquilo que precisavam fazer. Trouxeram então o livro do profeta Jeremias ao rei Jeoaquim e, reunido com seus conselheiros e com as autoridades constituídas por ele para Judá, então eles se reuniram e começaram a ouvir a leitura do livro do profeta Jeremias. Ao ouvir tais palavras de Deus escrita pelo profeta Jeremias, houve indignação no coração de Jeoaquim. E cada parte, cada coluna lida e chegando ao ouvido deste cruel rei, este lançava os escritos do profeta ao fogo. E todo o livro do profeta Jeremias foi queimado por mão do cruel rei de Judá chamado de Jeoaquim. Então, entendemos que o cenário político daquela época não era nada agradável. O povo estava sofrendo, o povo era maltratado e as orientações de Deus eram negligenciadas por alguém que estava no controle do governo do povo de Judá, mas que não tinha nenhum temor, nenhum respeito pelo Deus de Israel. Por isso, queridos, gostaria de dizer a você que vivemos um tempo semelhante ao tempo em que viveu o homem de Deus chamado Daniel e ao tempo em que viveu o homem chamado de rei Jeoaquim, o perverso rei de Judá. Vivemos um tempo em que a política, ela na verdade está constituída por homens que não têm o temor de Deus, por pessoas que são tementes somente às orientações humanas, mas negligentes aos conceitos do Senhor. São pessoas que não têm amor pela sociedade, que não têm amor pelas pessoas, que não têm amor nem por si mesmo. Sabe por quê, queridos? Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão brigando, lutando entre si por bens materiais e estão brigando para querer fazer o seu próprio nome e não se importam com o bem-estar da sociedade. Esse é um tempo parecido com o tempo do profeta
Daniel. Mas tem outra coisa interessante também que o texto pode nos trazer as devidas informações. É que na época em que o profeta registra este acontecimento, o povo também não somente está atravessando um cenário de política miserável, mas há uma decadência espiritual muito grande. Diz as Escrituras Sagradas ainda no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, a partir do verso 4 e versículo 5, que as pessoas se sentiam seguras, tão somente porque eles estavam reunidos no templo em Jerusalém. Mas o templo, para eles, era como se fosse o seu lugar, o seu esconderijo secreto, onde nada e nem ninguém poderia tocá-los. Eles então pensavam assim: nós estamos seguros, ninguém poderá nos deter, porque nós nos encontramos no templo, a casa do Deus Todo-Poderoso. Engano deles. O profeta Jeremias é levado por Deus para o templo de Jerusalém. E da porta do templo ele então começa a pregar e começa a ensinar o povo, dizendo: não sintam-se seguros por apenas estar à porta do templo, apenas por serem frequentadores do templo, porque a casa é chamada de casa de Deus, mas Deus pode não estar dentro dessa casa. Há muita gente que se sente seguro, de forma infeliz, porque apenas são frequentadores de um templo, mas a sua alma, a sua convicção, mas a sua moral espiritual está muito distante da sua comunhão com Deus. As pessoas estão longe de Deus e estão perto do templo, pensando que o templo é o lugar mais seguro, quando na verdade o lugar mais seguro é a presença de Deus, e as pessoas estão vivendo longe de Deus. Por isso, ouça atentamente o que acontece neste cenário onde a política, onde os governantes, onde o rei é imoral e onde a espiritualidade das pessoas está distante do Deus Todo-Poderoso. As pessoas não estão vivendo como deveriam viver, não estão se submetendo a Deus, não estão amando o Senhor de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, mas as pessoas acostumaram-se com a religião, tornaram-se religiosos achando que a religião resolve o seu problema. Vejamos então o que nós encontramos nesse livro. Esse livro diz assim então para nós: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O rei achava que as coisas estavam em segurança. A sociedade estava tranquila. Todo mundo estava achando que estavam vivendo em paz. Quando tão de repente chega às portas de Jerusalém o rei Nabucodonosor, acompanhado dos seus ferozes, dos seus valorosos, dos seus valentes soldados, cercam a cidade de Jerusalém. E diz o texto que Jerusalém foi sitiada, cercada. Seguramente Jerusalém está entregue nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas o que é mais interessante, que eu gostaria que você atentasse para este detalhe, é que o versículo 2 diz que quem entregou Jerusalém a Nabucodonosor não foi Jeoaquim. Não estava nos planos de Jeoaquim, muito menos estava nos planos dos seus súditos, não estava no plano dos seus soldados, não estava no plano dos conselheiros de Jeoaquim. Quem entregou Jerusalém às mãos de Nabucodonosor e dos seus valentes soldados foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E como é, talvez você pode perguntar assim, como é que Deus que é o Deus de Israel, que é o Deus de Judá, pode ordenar que um homem mau, como Nabucodonosor, que uns soldados cruéis, como são seus soldados, podem então invadir Jerusalém, pode sitiar Jerusalém por ordem de Deus, e assim levar cativos os seus
filhos, os seus servos e levar cativo aqueles que lhes são chamados de seus súditos. Como tal coisa pode acontecer? Queridos ouvintes, meu irmão em Cristo, acontece que o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e entregou os utensílios da casa do Senhor que estavam em Jerusalém. Nabucodonosor não somente levou a Jeoaquim e a algumas pessoas do seu reino como prisioneiros para a Babilônia, mas ele também levou os utensílios da casa de Deus para a casa do tesouro do seu Deus, o Deus pagão, que era o Deus da Babilônia, o Deus de Nabucodonosor e dos seus súditos. Mas como é que tal coisa pode acontecer? Acontece que quando nós não estamos vivendo como verdadeiros filhos de Deus, quando nós tropeçamos na fé, quando nós manipulamos as regras do Senhor, quando nós nos esquecemos dos conceitos de Deus, quando nós entramos em uma política corrupta, é quando nós corrompemos a moral da sociedade, corrompemos a nossa vida, é quando nós nos esquecemos dos ensinamentos da palavra de Deus, nós não estamos mais sob os cuidados divinos, mas nós estamos sob a vara da correção divina. Deus enviou a Babilônia, Deus enviou Nabucodonosor como vara de correção para corrigir a vida daqueles que um dia foram chamados de filhos de Deus. Nabucodonosor é a vara da correção para que aquela nação pudesse compreender. E sabe, queridos, há muitas pessoas que idolatram lugares, há muitas pessoas que idolatram outras pessoas, e há muitas pessoas que perdem o seu estado original de compromisso com Deus por se corromperem com coisas passageiras desta vida, deixando Deus de Judá de lado. Por isso, eu gostaria de dizer para você que quando os tesouros espirituais se perdem, os tesouros materiais são levados por outros que estão sendo usados por Deus para corrigir a mim e a você. Quando nós colocamos as coisas materiais como prioridade em nossas vidas, Deus usa alguém ou usa algo para trazer a correção para a nossa vida. Há quantas pessoas que durante toda a sua história de vida, todo o curso de vida que tem, foram ensinados a observarem a palavra de Deus, foram levados a amar a Jesus de todo o seu coração, foram levados a se submeterem ao Senhor e conhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Quantas pessoas até já ministraram a palavra de Deus ao coração de outros, quantas pessoas até mesmo já oraram, já intercederam a Deus, entregando vida de outras pessoas nas mãos do Senhor. Mas quando ouvem coisas absurdas, eles não têm discernimento entre o que é a voz de Deus e o que é a voz do mundo. Quando ouvem tais coisas como pode colocar um fio de cabelo na água, tome essa água, que algo diferente vai acontecer na sua vida, eles não têm discernimento. E a palavra do Senhor diz assim para nós no livro do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Falta conhecimento para o povo de Deus, falta conhecimento para as autoridades eclesiásticas, falta autoridade e falta discernimento para os políticos do nosso tempo. Falta entendermos que sem a ajuda de Deus, nós tão somente continuaremos sendo prisioneiros de alguém ou de alguma coisa. Por isso, eu gostaria de dizer para você que quando nós colocamos as coisas no lugar de Deus, Deus usa a sua vara de correção para corrigir a nossa vida e nos trazer para um lugar onde nós nunca, jamais deveríamos sair. Judá jamais deveria sair de perto do seu Deus. Jeoaquim jamais deveria ter queimado o livro do profeta Jeremias. Você jamais deveria comunicar-se com outras pessoas falando aquilo que não deve. Você jamais deveria deixar de crer no Deus de Israel e passar a servir as coisas passageiras desta vida.
Por isso eu gostaria de dizer para você, mais uma vez, que quando nós confiamos nas coisas mais do que em Deus, a vara da correção de Deus chega para punir a nossa vida e nos colocar no lugar de onde nós jamais deveríamos sair. Por isso, queridos, não foi Nabucodonosor, com sua sabedoria e as suas táticas de guerra, que simplesmente chegou em Jerusalém, sitiou a cidade e levou cativo ao rei, aos seus súditos e levou os bens do templo. Na verdade, tudo foi a permissão de Deus. Deus, ele faz ou ele permite. Ele permitiu que Israel, ele permitiu que Judá fosse sitiado por Nabucodonosor. Ele permitiu que Judá fosse invadido por soldados da Babilônia. Ele permitiu que o rei mau fosse levado como cativo. Ele permitiu que os objetos do templo fossem levados para a casa de um deus pagão. Tudo isso para mostrar para mim e mostrar para você que as coisas devem estar no seu devido lugar. E eu pergunto para você, as coisas na sua vida já estão sendo colocadas no seu devido lugar? A sua vida já está sendo colocada no altar do Senhor? Porque se toda essa pandemia, que eu creio que é a vara da correção de Deus, para colocar as pessoas, para colocar os políticos, para colocar a igreja no seu devido lugar, se ainda não serviu de lição para mim e não tem servido de lição para você, cuidado, porque Deus pode usar meios mais pesados para nos colocar aonde nós nunca jamais deveríamos ter saído. Procure então, querido, acertar o seu relacionamento com Deus. Procure viver com a sua vida no altar do Senhor. Procure viver a sua vida de maneira que glorifique a Deus. Porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós aplicamos a vida no altar do Senhor, Deus começa a trazer restauração. Deus começa a fazer coisas extraordinárias. Nabucodonosor não foi o rei que prendeu ao rei porque ele era bom. Na verdade, Nabucodonosor recebeu de Deus. Foi Deus que entregou. As coisas do templo não foram roubadas, não foram saqueadas, mas foi Deus que entregou nas mãos de Nabucodonosor para que levasse. Muita coisa Deus leva para nos deixar uma grande lição, de que sem Deus o nosso país não está seguro. Sem Deus, o nosso Estado não estará seguro. Sem Deus, podemos ter bons governantes, homens com muitas habilidades, mas sem a ajuda do Senhor, nós não estamos seguros, coisíssima nenhuma. Por isso, Salmo 33, verso 12, está escrito assim: Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Que assim como Deus é o Deus de Judá, e agora ele mesmo, o próprio Jesus, se identifica como o leão da tribo de Judá, aquele que protege, aquele que guarda, aquele que é guerreiro pelo seu povo. Deus quer guerrear pela nossa nação. Deus, ele quer guardar a nossa nação. Deus quer guardar a nossa casa, quer guardar a nossa vida. Que você possa confiar no Senhor e acertar o seu relacionamento com Deus. Porque muitas pessoas estão vivendo como Joaquim, ignorando a palavra de Deus, vivendo distante dos conselhos do Senhor. E muita gente pode também estar sendo levado como cativo para muitas outras coisas e precisa voltar para a presença do Senhor. Que Deus te abençoe, no nome de Cristo Jesus. Amém.